A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 11º dia, esta linda história que Deus escreveu para nós, trago hoje, dentro do livro de Gênesis, os capítulos 20 a 23 para a leitura. E trago aqui os destaques no capítulo 20 e 21. No capítulo 20, Abraão e Abimeleque. E no capítulo 21, trago destaque Abraão e Isaque, o filho da promessa. No capítulo 20, eu inicio no versículo 2. É minha irmã. Mais uma vez, falhou a fé de Abraão, colocando em perigo o plano de Deus para Sara. Deus interveio a fim de preservar a participação de Sara na história da redenção, como mãe do povo do concerto. Deus, na sua graça, às vezes livra os seus fiéis de situações desse tipo, decorrente de fraqueza na fé e desobediência. No capítulo 21, eu trago o destaque no versículo 5. Nasceu Isaque, seu filho. Isaque, o filho da promessa, finalmente nasceu no lar de Abraão e Sara. Através de Isaque, Deus continuaria o seu concerto com Abraão. O cumprimento da promessa de Deus a Abraão teve lugar depois de 25 anos. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele. No tempo determinado por Ele, suas promessas finalmente se cumprem. No versículo 17, Deus ouviu. Deus sabia que era melhor que Agar e Ismael se separassem de Abraão. Nem por isso Deus desamparou os dois, pois permaneceram na sua presença e sob seus cuidados. Deus tinha um propósito para Ismael, paralelo ao seu propósito para Isaque, a saber, que dele faria uma grande nação. No capítulo 22, trago o destaque no versículo 1. Tentou Deus a Abraão. A fé que Abraão tinha em Deus e sua dedicação a Ele foram testadas ao máximo. Deus o mandou fazer uma coisa totalmente contrária ao seu bom senso, ao seu amor paternal e à sua esperança. Era seu filho. Na história de Abraão, vemos 3 grandes testes da sua fé. Primeira, a chamada divina para separar-se dos seus parentes e da sua pátria, e para sair sem saber para onde ia. Segundo, a exigência de confiar em Deus para o cumprimento da promessa do concerto, sem ocorrer o tal cumprimento por 25 anos. Terceira, a ordem de sacrificar a Isaque, o filho prometido por Deus. Como aconteceu a Abraão, será testada a fé verdadeira de todo crente. No versículo 2, toma agora o teu filho. Deus ordenara a Abraão sacrificar a seu próprio filho Isaque. Primeiro, o ponto principal aqui concerne a 2 lados do caso que ilustram critérios adotados por Deus ao lidar com todo crente. O amor de Abraão por Deus era maior do que seu amor por outras pessoas, inclusive seu filho amado. A esperança e a expectativa de Abraão tinham no cumprimento da promessa ainda se firmavam em Deus, ou ele passar agora a confiar noutra coisa, e em Isaque. Segundo, por meio dessa prova, Deus forçou Abraão a encarar essas perguntas e demonstrar se realmente temia e amava a Deus de todo o seu coração.
Terceiro, Deus não queria realmente a morte física de Isaac, pois posteriormente ele condenou o sacrifício humano como pecado hediondo. Deus queria mesmo era testar a dedicação de Abraão. No versículo 8, Deus proverá. Deus proverá é uma expressão profética da providência divina de um sacrifício substituto, um carneiro. O cumprimento pleno da declaração de Abraão realiza-se quando Deus provê seu Filho unigênito para ser o sacrifício expiador no Calvário, para a redenção da humanidade. Daí, o próprio Pai Celestial fez aquilo que ele determinou que Abraão fizesse. No versículo 12, agora sei que temes a Deus. Quando Abraão iniciou a execução do sacrifício, Deus viu que ele, no seu coração, consumara a renúncia suprema. O Senhor agora sabia que Abraão era um homem temente a ele, cujo empenho principal era fazer a sua vontade. No versículo 14, o Senhor proverá. Este nome é a tradução do hebraico, Jeová Jireh. O Senhor proverá. Aprendemos da prova de Abraão que, primeiro, Deus às vezes prova a fé de seus filhos. Tal prova deve ser considerada uma honra no reino de Deus. Segundo, o crente deve confiar em Deus, que Ele estará presente, considerar sua graça e tudo quanto for necessário em qualquer circunstância dentro da vontade divina. Terceira, Deus constantemente realiza seu propósito redentor, restaurador, através da morte de uma visão. Ele pode deixar acontecer em nossa vida coisas que parecem destruir nossas esperanças e sonhos. Quarto, depois de uma provação da fé, Deus confirmará, fortalecerá, estabelecerá e recompensará o crente. Quinto, para se achar a verdadeira vida em Deus, é preciso sacrificar tudo quanto Ele requer. Sexta e última, depois de um teste de sofrimento e de fé, o resultado final da parte do Senhor para com o crente é que Ele é muito misericordioso e piedoso. No versículo 18 e último, porquanto estabeleceste a minha voz, por causa da sincera obediência de Abraão, do seu inteiro coração, demonstrada na disposição de sacrificar seu filho, Deus confirmou sua promessa com ele segundo o conceito feito. A semente que abençoaria as nações refere-se no sentido pleno a Cristo Jesus. No capítulo 23, destaco somente o versículo 20, o campo em possessão. As Escrituras revelam que o único pedaço de terra em Canaã que Abraão chegou a possuir em cumprimento da promessa de Deus foi o de uma sepultura. Os descendentes de Abraão começaram a possuir a terra prometida somente nos tempos de Josué. Esse fato indica que os que vivem a vida de fé, que somente após o final da jornada terrena é que virá a recompensa integral pela fé em Deus. Os crentes, assim como Abraão, não devem se apegar inteiramente às coisas deste mundo, mas antes a aspirar uma pátria melhor, onde Deus já lhes preparou uma cidade. Que o ensinamento de hoje possa ampliar a sua intimidade com Deus e multiplicar na sua família, na sua comunidade, no seu trabalho. Que a leitura de hoje edifique a sua vida em nome de Jesus. Amém.